Inscreva-se! Se você quer se preparar para a volta de Jesus e ser salvo da grande tribulação, inscreva-se no canal Pastor Marconi Silva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Chegou a hora de ser honrado. Inscreva-se. A história da Arca de Noé, segundo a Bíblia. Você já ouviu falar da Arca de Noé? É uma história muito interessante que está na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 6 ao 9. Ela nos ensina sobre a justiça, a fé e a salvação de Deus. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa história? Quem foi Noé? Noé foi um homem justo e fiel a Deus, que viveu há muito tempo, antes do dilúvio. Ele era casado e tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cada filho também tinha uma esposa. Noé era descendente de Sete, o filho de Adão e Eva, que nasceu depois que Caim matou Abel. Por que Deus mandou o dilúvio? Deus mandou o dilúvio porque a humanidade estava muito corrompida e violenta. As pessoas não se importavam com Deus, nem com o próximo, elas só pensavam em fazer o mal. Deus ficou muito triste. Arrependido de ter criado os seres humanos, ele decidiu acabar com toda a vida na terra, exceto Noé e sua família, que eram os únicos justos que ele encontrou. Como foi a Arca de Noé? A Arca de Noé foi um grande barco que Deus mandou Noé construir para se salvar do dilúvio. Deus deu a Noé as instruções sobre como fazer a arca. Ela deveria ser feita de madeira de cipreste, ter 3 andares, vários compartimentos, uma porta lateral, uma janela e ser revestida de piche por dentro e por fora. As medidas da arca eram 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Quem entrou na arca? Deus disse a Noé para entrar na arca com sua família e levar 2 animais de cada espécie, macho e fêmea, para preservar a vida na terra. Ele também mandou Noé levar comida suficiente para todos. Assim, entraram na arca Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, e casais de animais, grandes e pequenos, puros e impuros, aves e répteis. Eles entraram na arca 7 dias antes do dilúvio começar. Como foi o dilúvio? O dilúvio foi uma chuva torrencial que durou 40 dias e 40 noites. Além da chuva, as fontes das águas profundas se romperam e inundaram a terra. As águas subiram tanto que cobriram até os montes mais altos. Tudo o que havia na terra morreu, exceto os que estavam na arca. A arca flutuava sobre as águas e era protegida por Deus. Quanto tempo durou o dilúvio? O dilúvio durou cerca de 1 ano. Depois dos 40 dias de chuva, as águas permaneceram sobre a terra por mais 150 dias. Então Deus fez um vento soprar sobre a terra e as águas começaram a baixar. A arca parou sobre os montes de Ararat no 7º mês. No 10º mês apareceram os cumes dos montes. Como Noé soube que as águas tinham secado? Noé abriu a janela da arca e soltou um corvo, que ficou voando até as águas secarem. Depois ele soltou uma pomba, mas ela voltou porque não achou lugar seco para pousar. Ele esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente. Ela voltou com uma folha de oliveira no bico, mostrando que as águas baixaram mais. Ele esperou mais 7 dias e soltou a pomba pela 3ª vez. Ela não voltou mais. Quando Noé saiu da arca? Noé saiu da arca no 1º dia do 1º mês do ano 601 da sua vida. Ele abriu a porta da arca e viu que a terra estava seca.
Deus disse a ele para sair da arca com sua família e todos os animais, para que pudessem se multiplicar na terra. O que Noé fez após sair da arca? Noé fez um altar para Deus e ofereceu sacrifícios de animais puros, agradecendo a Deus pela salvação. Deus ficou contente com o sacrifício de Noé e prometeu que nunca mais destruiria a terra. Com um dilúvio, ele abençoou Noé e sua família e mandou que enchessem a terra. Ele também fez uma aliança com Noé e com todos os seres vivos, colocando um arco-íris no céu como sinal dessa aliança. Qual é o significado da história da Arca de Noé? A história da Arca de Noé nos ensina muitas lições importantes. Ela nos mostra que Deus é justo e santo, que Ele odeia o pecado e que Ele julga os ímpios. Ela também nos mostra que Deus é misericordioso e fiel, que Ele ama os justos e que Ele salva os que confiam nele. Ela nos ensina a obedecer a Deus, mesmo quando não entendemos tudo ou quando somos zombados pelos outros. Ela nos ensina a ter fé em Deus, mesmo quando as coisas parecem impossíveis ou demoradas. Ela nos ensina a ser gratos a Deus, mesmo quando passamos por provações ou dificuldades. Ela nos ensina a esperar em Deus, mesmo quando não vemos o fim dos problemas ou das dores. A história da Arca de Noé também aponta para Jesus Cristo, o nosso Salvador. Assim como Noé foi salvo do dilúvio pela arca, nós somos salvos da condenação eterna por Jesus. Assim como Noé entrou na arca pela fé, nós entramos em Jesus pela fé. Assim como Noé recebeu uma nova vida depois do dilúvio, nós recebemos uma nova vida após crer em Jesus. Assim como Noé teve uma aliança com Deus depois do dilúvio, nós temos uma aliança com Deus após aceitar Jesus. A história da Arca de Noé é uma história maravilhosa que nos revela o caráter e o plano de Deus para a humanidade. Ela nos inspira a seguir o exemplo de Noé, que foi um homem justo, obediente, fiel e grato a Deus. Ela também nos convida a conhecer e a receber Jesus Cristo, sendo a nossa arca de salvação. Chegou a hora de ser honrado. Inscreva-se. A Arca de Noé e as suas últimas descobertas. Essa é uma história maravilhosa que nos ensina sobre a fidelidade, a obediência e a graça de Deus. Mas será que essa história é verdadeira? Será que existe alguma evidência científica ou histórica que comprove a existência da Arca de Noé? A resposta é sim. Nos últimos anos, vários pesquisadores e exploradores têm se dedicado a procurar vestígios da arca nos montes de Ararat, usando técnicas modernas como imagens de satélite, radares, sondas e nos últimos anos, vários pesquisadores e exploradores têm se dedicado a procurar vestígios da arca. Escavações, eles afirmam ter encontrado estruturas de madeira antigas, fragmentos de metal, âncoras de pedra e até restos de animais que indicam que ali pode ter sido o local onde a arca encalhou. Um dos grupos mais conhecidos é o NAMI, Noah's Ark Ministries International, formado por cristãos, chineses e turcos que, desde 2004 têm realizado expedições aos montes de Ararat. Em 2010, eles anunciaram ao mundo que descobriram uma grande estrutura de madeira enterrada na neve, a cerca de 4.000 metros de altitude, que tinha as dimensões aproximadas da arca descrita na Bíblia. Eles disseram ter entrado em 7 compartimentos da estrutura, onde encontraram vigas, tábuas, pregos, cordas e até uma janela. Eles também coletaram amostras da madeira para análise, que revelaram ser de pinho antigo, datado de cerca de 4.800 anos atrás. O NAMI afirmou ter certeza de que aquela era a verdadeira Arca de Noé, e apresentou fotos, vídeos e testemunhos de vários especialistas que confirmaram a autenticidade da descoberta. Eles também
Disseram terem o apoio do governo turco, que reconheceu o local como um patrimônio histórico e religioso, que pretendiam construir um parque temático para atrair turistas e peregrinos de todo o mundo. No entanto, nem todos aceitaram essa descoberta como verdadeira. Alguns céticos e críticos acusaram o Nami de fraude, alegando que eles haviam plantado as evidências ou que se tratava de uma construção antiga feita por alguém que queria imitar a arca. Eles também apontaram inconsistências e contradições nas declarações e nas provas apresentadas pelo Nami e questionaram a credibilidade e a imparcialidade dos especialistas envolvidos. Eles disseram faltarem evidências mais sólidas e independentes para confirmar que aquela era realmente a Arca de Noé. Essa polêmica ainda não foi resolvida e continua gerando debates e controvérsias entre os que defendem e os que negam a descoberta do Nami. Mas o que nós, como cristãos, devemos pensar sobre isso? Será que precisamos de evidências físicas para crer na história da Arca de Noé? Será que a nossa fé depende de provas científicas ou históricas? Será que a Bíblia não é suficiente para nos convencer da veracidade dos fatos relatados nela? A resposta é não. Nós não precisamos ver para crer, cremos porque confiamos na palavra de Deus, sendo a verdade infalível. A Bíblia não é um livro de ciência ou de história, mas um livro de revelação. Ela nos revela quem é Deus, quem somos nós, qual é o nosso problema, qual é a solução e qual é o nosso destino. Ela nos mostra o plano de salvação de Deus para a humanidade, desde a criação até a consumação. Ela nos conta a história de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitar dentre os mortos para nos dar vida eterna. Ela nos ensina como devemos viver como filhos de Deus, seguindo os seus mandamentos e testemunhando do seu amor. Ela nos promete que um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja e que haverá um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais pecado, sofrimento, dor ou morte. Essa é a mensagem da Bíblia, essa é a mensagem que devemos crer e proclamar, essa é a mensagem que transforma vidas e gera esperança, essa é a mensagem que nos faz ver além das aparências e das circunstâncias, essa é a mensagem que nos faz andar por fé e não por vista. Portanto, não se deixe abalar pelas dúvidas ou pelas críticas dos que não creem na Bíblia, não se deixe impressionar pelas descobertas ou pelas teorias dos que tentam explicar a Bíblia, não se deixe enganar pelas falsificações ou pelas distorções dos que querem manipular a Bíblia. Apegue-se à Bíblia como a sua única regra de fé e prática, estude-a com diligência e oração, medite-a com reverência e obediência, aplique-a com sabedoria e discernimento, compartilhe-a com amor e ousadia. E lembre-se, Deus é fiel às suas promessas. Ele cumpriu a sua palavra com Noé, salvando-o do dilúvio. Ele cumpriu a sua palavra com Abraão, dando-lhe um filho na velhice. Ele cumpriu a sua palavra com Moisés, libertando-o da escravidão no Egito. Ele cumpriu a sua palavra com Davi, estabelecendo-o como rei de Israel. Ele cumpriu a sua palavra com os profetas, anunciando-lhes o Messias. Ele cumpriu a sua palavra com Maria, concebendo-a pelo Espírito Santo. Ele cumpriu a sua palavra com os apóstolos, enviando-lhes o Consolador. Espero que essa mensagem tenha sido útil para você. Espero que você possa conhecer mais a Deus e se aproximar dele. Espero que você possa experimentar o seu amor, a sua graça e a sua paz. O canal Pastor Marconi Silva é um canal cristão, cujo objetivo é abençoar as pessoas com orações, revelações e direções de Deus para a sua vida. O canal também compartilha mensagens
bíblicas, testemunhos e louvores. O canal é dirigido pelo pastor Marconi Silva, que se apresenta como um profeta de Deus. Quer nos abençoar? Inscreva-se no nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva e deixe seu like para nos fortalecer. Chegou a hora de ser honrado. Inscreva-se.